E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de matemática aqui com o professor Tonho. É nóis, tamo junto. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva lá no meu canal, Professor Tonho, dá aquele joinha e clica no sininho para estarem recebendo notificações de novos vídeos. Bom, galerinha, a aula de hoje é sobre o material apostilado de matemática do nono ano da 11ª semana que foi disponibilizado lá na plataforma Aprendizagem Conectada pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso. Bom, o material de hoje traz um conteúdo que é a raiz quadrada e outras raízes de números racionais e reais. Lembrando que a aula anterior era sobre quadrados perfeitos. Nós aprendemos verificar se o número é um quadrado perfeito ou não. E aqui a gente vai estar adentrando um pouquinho em raiz quadrada, que tem a ver com os quadrados perfeitos, tá? Tem uma ligação também. E outras raízes, raízes quinta, raízes quarta, raiz quadrada, raiz sétima e assim por diante. Vamos lá. Estimado aluno, tudo bem com você? Como tem sido esses dias de estudos e resoluções das atividades? Nós, da equipe do programa Aprendizagem Conectada, estamos mais uma semana dialogando contigo. Atenção! Na semana anterior, aprendemos sobre os números quadrados perfeitos. Lembra? Esta semana, vamos aprender um pouco mais. Agora vamos revisar e aprender sobre raízes. É importante você estar atento, pois o que aprendemos até agora sobre conjuntos numéricos, você utilizará sempre que necessário. Observe os exemplos abaixo. Raiz quadrada de 49 é igual a 7, pois 7 ao quadrado é 49. E aqui ele vem já colocando para vocês aqui, ó, quando é raiz quadrada, 49 é um quadrado perfeito. Então, quem é ao quadrado que dá 49? Qual é o número, né, ao quadrado que dá 49? 7. 256. Raiz quadrada de 256 é 14. Quem ao quadrado que dá 256? É o 14. Bom, e aqui, raiz quadrada de 1 nono, né? Você separa a raiz, tá? Você pode separar a divisão aqui. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 9 é 3. Então, é 1/3. Quem ao quadrado que dá 1 nono? Quem ao quadrado que vai dar 1 nono? É 1/3, tá? Então, isso aqui é só uma provinha de como que se chega em 1 nono, tá? Bom, pessoal, observe que calculamos a raiz quadrada dos números acima. Dessa forma, entendemos que radiciação é a operação que realizamos para descobrir qual número que multiplicado por ele mesmo, ou seja, uma quantidade x de vezes, obtém um valor que já conhecemos. Então, raiz quadrada é quem multiplicado por ele mesmo, né, que vai resultar nesse valor. Mas eu gosto sempre de dizer quem ao quadrado que vai resultar nesse valor, tá? Essa operação, chamada de radiciação, é o inverso da potenciação, tá? Então, tem a potenciação e tem a radiciação. Agora, a gente vai querer saber quem que é elevado que vai gerar o número. Bom, é bom que vocês entendam aqui um pouquinho, pessoal, sobre isso daqui, ó, tá? Aqui em cima, esse n, aqui está o símbolo radical, tá? É o símbolo radical que está em azul. Esse n é o índice, ou seja, da raiz, pode ser 2. Quando for 2, não vai aparecer. Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui é 2, não aparece, tá? Quando for 3, aí 4, 5, 6, sempre vai aparecer. Lembrando que sempre aqui vai ser um número natural, tá? Aqui dentro, que fica dentro da raiz, se chama radicando e o resultado se chama raiz. Bom, aqui ele já vem trazendo outros exemplos. Que vai explicando como calcula a raiz quadrada, a raiz cúbica. Bom, professor, mas quando for número muito alto, né? Por exemplo, 1024, eu vou ter que fazer teste até chegar nesse número? Não, tá, pessoal? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos resolver alguns exemplos, tá, de como chegar nesse resultado. Por exemplo, aqui nós já vimos que a raiz quadrada de 49 é 7. Mas como que a gente chega nesse 7? A gente vai usar a decomposição de fatores primos, tá? Decompor o número em fatores primos. Então vamos lá, 49. 49 por 2 não dá porque é um número
ímpar, né? Então a gente vai tentar dividir ele por quem? Por 3. Por 3 não vai dar, tá, pessoal? Porque 4 mais 9 é 13. 13 não está na tabuada do 13. Então vamos para o próximo número primo, 5. Também não dá por 5, porque o final aqui não é 5, tá? Quando for final 5, vai dar por 5 ou por 3. Tem que tomar um cuidado. Mas nesse caso aqui não dá por 5. Vamos só conseguir dividir o 49, né? Por quem? Por 7. Dividindo 49 por 7, a gente vai obter quanto? 7. E 7 só dá por ele mesmo. 7 dividido para 7 é quanto? 1. Então, chegamos aqui no 1. Bom, agora você vai analisar o seguinte. Tá vendo que como é raiz quadrada, eu sempre vou juntar se existe dois fatores iguais. Por exemplo, aqui, ó, 7 e 7, né? Apareceu duas vezes, então é 7 ao quadrado. Nesse caso, só tem um fator que é o 7, né? 7 ao quadrado. Sempre você vai ter que deixar ele ao quadrado. Bom, agora, como que eu calculo a raiz? Você pega o seguinte, ó, raiz quadrada de 49 é o mesmo que a raiz quadrada de quem? De 7 ao quadrado. Se eu colocar aqui, ó, 49 é 7 ao quadrado. Bom, agora o que a gente faz para calcular a raiz? Tá vendo aqui, ó? Sempre esse 2, você vai cortar ele, tá? Com o índice aqui da raiz. Porque aqui tem um 2. Cortou, cortou. A raiz foi simplificada. Então, qual é a resposta aqui? 7. Então, a raiz vamos aqui, ó. Logo, a raiz, deixa eu colocar, né? A raiz de 49 fica melhor. Ó, a raiz de 49 é 7. A raiz de 49 é 7. Por quê? Pois 7 elevado ao quadrado, 7 elevado ao quadrado é igual a 49. Fácil, né? Bom, então a raiz quadrada de 49 é 7. Quem é o quadrado que dá 49? Só o 7. Bom, vamos nesse daqui agora. 256. Vixe, professor. E agora? Eu não consigo assim pensar quem é o quadrado, logo assim, né? Quem é o quadrado que dá 256? Então, o que você vai fazer? 256 é um número par. Então, você vai dividir esse número par por quanto? Por quanto que ele vai... quem é o divisor dele? O primeiro divisor vai ser o 2, porque é o número par, né? 256 dividido para 2. Nós vamos obter quanto? 100, né? Vai dar por 2. E vai... 256 dividido para 2 dá 128. E, de novo, né? Dá por 2. 128 dividido por 2, quanto que nós vamos obter? 64, né? Agora 64 de novo, dá para dividir por 2. 64 dividido por 2 dá 32. Ó, de novo, dá por 2, né? 32 é um número par. Vai dar quanto aqui? 16. De novo, dá por 2. E vai dar quanto? 8. De novo, dá por 2, né? Que é um número par, que vai dar 4. E de novo, vai dar por 2, né? Que vai dar quanto aqui? 2. E 2 dá por 2. E vai dar quanto? 1. Bom, agora eu vou juntar raiz quadrada. Então eu vou sempre em 2 em 2. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 2 ao quadrado. Então, quantos 2 ao quadrado nós vamos ter ali? Ó? 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado novamente, né? Vamos copiar aqui para andar mais rápido, né? 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e
2 ao quadrado. Muito bem. Pronto. Tá vendo? Ó, 2 ao quadrado, primeiro. 2 ao quadrado, esse segundo fator. 2 ao quadrado, esse terceiro, essa terceira potência. E 2 ao quadrado, essa quarta potência aqui. Bom, agora o que a gente vai fazer? Colocar tudo isso aqui, ó, dentro da raiz no lugar do 256. Então é isso que a gente vai fazer. Nós vamos colocar dentro da raiz que valores? Todos, toda essa potências aqui, ó, tá? Colocando. Bom, agora o que você vai fazer? Você pode, tá vendo que tudo a base 2, né? Você pode fazer igual, de novo. Lembra da aula passada? Tudo expoente das bases são 2. Então, você vai deixar entre parênteses 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e, na hora que fechar o parênteses, eleva ao quadrado. Muito bem. Agora, tá vendo esse quadrado? Corta com esse índice aqui. A gente vai simplificar, tá? Então, simplificando, quem que vai sobrar ali, então? Igual, vai sobrar somente quem? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quanto que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2? Vai dar quanto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Pronto, a raiz quadrada de 256 é 16. Então, ó, vamos lá. Logo, a raiz quadrada de 256 é igual a 16. Certo? Pois, vamos justificar agora, ó. Pois 16 ao quadrado é igual a quanto? 256. Ponto final, tá? Então, quem é o quadrado que dá 256? Então, a raiz quadrada de 256 é 16. Fácil, né? Aqui é a mesma coisa, pessoal. Ó, aqui, a gente vai fazer o seguinte. Nesse caso, para calcular a raiz quadrada do número 1 e do número 9, não precisa fazer essa decomposição que eu estou fazendo. Pessoal, você só vai usar isso aqui para fazer quando for números, o radicando aqui for números acima de 200, 300, tá, pessoal? Então, ó, nesse caso aqui é fácil, não vamos nem fazer decomposição. Você vai fazer o seguinte, você vai separar o divisor, né, e o dividendo aqui, raiz quadrada de 1, dividida, tá, por raiz quadrada de 9. É sempre bom fazer isso, é uma propriedade da radiciação, e fica melhor, né, o compreendimento da resolução aqui. Ó. Agora, quanto que é a raiz quadrada do número 1? Todo mundo sabe que é 1, né? 1 vezes 1 é 1. E a raiz quadrada do número 9 é quanto? 3. Portanto, né, logo, a raiz quadrada de 1 sobre 9, de 1 nono, é 1 terço. Tá? Dá até para mim também tentar justificar aqui, ó. Pois 1 terço ao quadrado, ó, 1 terço vezes 1 terço, né? 1 terço ao quadrado não é a mesma coisa que eu fizer, que eu fazer, né? 1 terço vezes 1 terço, novamente. 1 terço vezes 1 terço é quanto? 1 sobre 9. Acabou, né? Agora, quando tem raiz quadrada de número com vírgula, né? De um decimal aqui, ó, tá? De um número que possui vírgula. O que você vai fazer? Primeiro é tentar escrever esse número em formato de fração, tirando a vírgula, tá? Então, você verifica quantas casas, como é um decimal exato, você vai verificar quantas casas tem depois da vírgula, tá? Depois da vírgula tem 2 casas decimais. Então, como que ficaria? Você vai fazer o seguinte, você vai colocar esse 2,25 em forma de fração, tá?
Então, você vai fazer o seguinte, ó. Vai ficar deslocando essa vírgula duas casas, né, para frente, ó, tirando a vírgula. Então, vai ficar 225 sobre 100. É conteúdo que vocês já estudaram nos anos anteriores aí. Agora, você simplesmente vai fazer o quê? Calcular separadamente a raiz quadrada de 225 dividido por a raiz quadrada de quem? Do número 100. Bom, acredito eu que o do número 100 não há necessidade de calcular, porque nós já sabemos que é quanto? 10, tá, pessoal? Agora, do 225, como que a gente vai fazer? Vamos fatorar. 225. 225 dá por quanto? Ó, soma, dá por 5 ou vai dar por 3? Quando termina com 5, é provavelmente que vai dar por 3 ou por 5, tá? Então, vamos ver. 2 mais 2, 4, mais 5, 9. Então, vai dar por quanto? Dá por 3. Quanto que é 225 dividido para 3? 75. Então, dividindo aqui 225, vai dar quanto? 75. 75 dividido para 3, novamente, que dá por 3, ó. 7 com mais 5, 12. Então, 12 está na tabuada do 13, tá? Do 3, tá? Então, de novo, vai dar por 3, dá 25. Agora, 25 só dá por 5, né? Que dá 5. 25 dá por 5 que dá 5. E 5 dá por 5 que dá quanto? Que dá 1. Então, chegamos aqui no final. Quem fica aqui, ó? Nós temos 3 ao quadrado vezes vezes 5 ao quadrado. Bom, agora você vai ter que fazer o cálculo da raiz quadrada, né? De 225 nós já fizemos agora, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, raiz quadrada de 225 é igual. Nós vamos colocar 3 ao quadrado e 5 ao quadrado dentro o radicando, né? No lugar do 225. Então, é isso que nós vamos fazer. Vamos lá, ó. No lugar do 225, quem que eu vou colocar aqui? 3 ao quadrado e 5 vezes, né? 5 ao quadrado. Vamos lá? Ó, colocando aqui, ficou desse jeito. Agora, aqui embaixo, qual que é a raiz quadrada de 100? 10. Então, esse é o número, né? 10 ao quadrado dá 100. Então, quem é o quadrado que dá 100? Isso aqui a gente nem precisou fazer a fatoração, porque é 10, tá? 10 ao quadrado que dá 100. Bom, organizando aqui agora, pessoal, o que, que a gente vai fazer? Simplesmente, nós vamos ter que... Tá vendo, ó, que o expoente é 2 e o expoente é 2. Então, já está correto. Vai ficar entre parênteses 3 vezes 5 e elevado, né, fora ali do parênteses, elevado a 2, tá? Pela propriedade da potenciação. Então, vamos lá, ó. Vai ficar assim, ó. Nós teremos entre parênteses 3 vezes 5, fechou o parênteses, isso elevado a quanto? Ao quadrado. Bom, agora, tudo isso dividido por quanto? Por raiz quadrada, né? De 10 ao quadrado. Bom, agora o que, que a gente faz aqui? Simplifica, né? Vai simplificar os expoente 2. Tudo que é expoente 2 simplifica. Sempre tem que ser 2 porque é a raiz quadrada, tá? E agora a gente vai simplesmente obter o resultado. Então, quem que sobrou ali? Somente 3 vezes 5. Dividido por quanto? Sobrou aqui, ó, 3 vezes 5. Dividido por quanto ali? Por 10, né? Por 10. Agora, 3 vezes 5, 15. Dividido para 10. 15 dividido para 10, você pode deixar simplificar a fração ou fazer a divisão deixando em decimal. Vai ficar 1,5. Tá? Fazendo a divisão aí vai ficar 1,5.
Logo, a raiz quadrada de 2,25 é igual a 1,5. Pois 1,5 ao quadrado é igual. Você vai ter que fazer 1,5 vezes 1,5, né? 2,25. Ponto. Fácil, né? E a raiz cúbica de 8. Agora mudou. Raiz cúbica de 8. Professor, e agora? Quem é o cubo que vai dar 8? Quem é o cubo que vai dar 8? Então, se a gente for fazer a fatoração, vai ficar assim, ó. 8 dá por 2, que dá 4, né? 4 dá para dividir por 2, que dá 2. E 2 dá para dividir por 2, que vai dar quanto aqui? Que vai dar 1. Bom, vamos descer isso aqui para próximo, ficar melhor aqui. Muito bem. Agora, colocando aqui, ó, nós temos que juntar em 3 fatores iguais, tá? Em 3 em 3. Então, vamos lá. Ó. Eu tenho 3, 2, então já está correto. Então, nós vamos pegar aqui o 2 elevado a 3. Opa, 3, né? 2 elevado a 3. Pronto. Já está feito aí o cálculo da raiz cúbica de 8. Tá? Como que a gente faz agora? A raiz cúbica de 8, pegar essa raiz. Agora, vamos fazer o cálculo. A raiz cúbica de 8 é o mesmo que eu colocar aqui no lugar do 8, 2 elevado a 3. Por isso que eu sempre tenho que deixar 3 e 3, tá vendo? Por quê? Eu vou conseguir simplificar esse expoente 3 com o índice 3. Com esse índice, tá vendo? Ó, cortou, né? Simplificou. Quem que sobrou ali? 2. Logo, a raiz quadrada, né? A raiz quadrada não, né? A raiz cúbica de 8 é igual a quanto? 2. Pois 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é quanto? 2 elevado a 3 é o mesmo que eu fizer 2 vezes 2 vezes 2. E vai dar quanto aqui no final? 8. Ponto final. Muito bem, agora a raiz cúbica de menos 8. A gente sabe que a raiz cúbica de 8 positivo é 2. Tá? A raiz cúbica de 8 positivo é 2. Agora, a raiz cúbica de 8 negativo, como que fica? Existe? Existe. É o mesmo processo, tá, pessoal? Se você fizer a fatoração, você vai chegar no mesmo 2 elevado a 3. E quem que vai ficar ali fora? Né? Vai ficar assim, ó. É 2 elevado, 2 negativo, né? Elevado a 3. Quem que vai dar aqui resultado? Menos 2, tá? Bom, nesse caso aqui, do negativo, você tem que tomar cuidado, tá bom, pessoal? Você tem que olhar o índice aqui. Se o índice for ímpar, existe raiz de número negativo. Se for índice par, não existe, tá? Então, por que que é 8? Ó, logo, a raiz cúbica de menos 8, raiz cúbica de menos 8 é igual a quanto? Menos 2. Pois menos 2. Vou colocar aqui, ó, entre parênteses. Menos 2 elevado a 3 é igual, o mesmo que eu estiver fazendo o quê? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ó, menos com menos, né? Positivo, né? Negativo com negativo, positivo. Positivo com negativo, negativo. Menos 8.
Fácil, né? A raiz quarta do número 16. Então, o que você vai fazer aqui? Ó? Simplesmente você vai ter que fazer a fatoração do 16, tá? Faz a fatoraçãozinha rapidinho aí, 16, mas se você já sabe de cabeça, não precisa. Dá por 2, que dá quanto? Que vai dar 8. Dá por 2, que vai dar quanto? 4. 4 dá por 2, que vai dar 2. E 2 dá por 2, vai dar quanto no final? 1. Agora, eu tenho que juntar os 4 fatores iguais. Eu tenho 4, 2, então já está correto, né? Então vai ficar 2 elevado a 4, certo? Então, agora colocando isso dentro da raiz, então vamos lá, ó, a raiz quarta de 16, raiz quarta de 16 é o mesmo que eu fizer o seguinte, no lugar desse 16, substituir por quanto? Por 2 elevado a quanto? A 4. Agora, tá vendo que ficou o índice e o expoente ficaram o quê? Iguais. Se ficou iguais, a gente vai fazer o que aqui? Cortar, né? O famoso cortar. Então, nós temos agora que sobrou ali só cortando, né? Simplificando 4 com 4. Quem que sobrou ali? 2. Logo, a raiz quadrada. A raiz quadrada, não, a raiz quarta de 16 é igual a quanto? 2. Pois 2 elevado à quarta potência é igual, é o mesmo que eu fizer o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E isso vai dar quanto? 16. E raiz quarta de menos 16. Gente, lembra que eu disse? Quando o expoente for... quando o expoente não, quando o índice for par, não existe raiz quadrada de número negativo, tá bom? Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, por isso que nós vamos usar aqui o quê? Um símbolo que representa o quê? Que não existe, tá? Esse símbolo aqui, ó, que não existe. Bom? Então, não existe. Então, você não vai calcular. E agora aqui, professor, existe? Toma cuidado. A raiz ó, é menos o valor da raiz quarta de 16. Então, esse menos você mantém, tá? Ele está acompanhando o resultado que vai sair daqui. Então, ó, a raiz quarta de 16, olha aqui, existe. Então, que é 2. Bom, pessoal, agora a raiz cúbica de menos 27 sobre 729. Bom, o 27, vamos fatorar o 27. O 27 dá por 3, que dá no quanto aqui? Que dá 9. Dá por 3, que vai dar quanto? Dá por 3 e dá por 3 de novo, que vai dar quanto aqui? Que vai dar 1. Então, colocando aqui 3 elevado ao cubo, né? Bom, a gente já sabe que colocando isso aqui dentro da raiz, nós vamos, né, já tirar, já vamos simplificar com esse 3. Agora, o 729. 729. Dá para ir dividindo por 3, porque ó, 7 mais 2, 9, 9 mais 2, né, 9 mais 9, 18. Então, o 18 está na tabuada do 3. Não dá para dividir por 3, tá? Quanto que vai dar essa divisão? 729 dividido para 3. Vamos obter 243. De novo, dá por 3, e nós vamos obter quanto? 81. Dá por 3 novamente, e nós vamos obter quanto aqui? 27. Dá por 3 novamente, e vai dar quanto aqui? 9. Dá por 3 novamente, e nós vamos obter aqui 3. E dá por 3 novamente, e o resultado final, nós vamos obter o que aqui? 1. Agora, eu tenho que juntar somente em 3 em 3. Ó. Eu tenho aqui eu tenho 3, 3 e aqui
eu tenho 3, 3. Então, como que vai ficar isso? Vai ficar assim, ó. 3 3 ao cubo, né? E depois vezes 3 ao cubo novamente. Bom, agora nós vamos colocar aqui dentro da raiz. Tá vendo aqui, ó? A raiz cúbica de menos 27 sobre 729. Então, no lugar desse 27, lembra que a gente vai colocar o que aqui? 3 elevado a 3. E aqui embaixo, no lugar de 729, nós vamos colocar 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3. Bom, se você quiser separar também aqui, não tem problema. Você pode fazer a separação, tá? Raiz cúbica de menos 27 sobre raiz cúbica de 729. Então, esse 3 aqui, ó, corta com esse índice 3. Então, o resultado aqui é 3 em cima sobre... Agora, tá vendo? Ó, esses dois 3 aqui, tá? Corta com o índice 3 ali. Então, nós vamos ter o que ali? A gente pode também, melhor organizando aqui para vocês, ó, fica assim, ó, entre parênteses 3 vezes 3, e o expoente é 3 vezes 3, e o expoente, isso daqui é quanto? 3. Ficando melhor aí, tá vendo? Cortando, deixa eu pegar isso daqui que fica melhor para a gente entender aqui, ó. Substituindo agora aqui embaixo por esse 3 vezes 3 elevado a 3, a gente vai cortar e aqui embaixo vai ficar 3 vezes 3. Então, agora, mantendo o numerador 3, embaixo 3 vezes 3 dá quanto? Fácil, né? Então, a raiz cúbica de menos 27 sobre 729 é igual a quanto? A 3 sobre 9. Lembrando, eu esqueci de colocar aqui o quê? Sinalzinho de menos, tá, pessoal? Lembrando que ali está negativo. Bom, então aqui também vai ficar negativo. A justificativa, pois 3 sobre 9 elevado a 3 é igual a quanto? 27 sobre 729. E aqui me faltou o que ali? Um sinalzinho de menos. Pronto, acabou. Bom, pessoal, agora nós vamos resolver um probleminha aqui, ó. O piso do auditório da escola Euclides tem a forma, né, de um quadrado e é coberto por 10.800 lajotas retangulares de 40 centímetros por 30 centímetros, ou seja, 40 centímetros de largura por 30 centímetros de comprimento. Determine a área do auditório em metros quadrados. E depois as dimensões do salão do auditório. Eu não sei quanto que mede, né? Como é um quadrado, as dimensões desse quadrado, largura e o comprimento dele. Eu não sei quanto que mede os lados, mas já dá para a gente calcular a área desse quadrado usando, né, as dimensões das lajotas. Basta eu calcular a área de uma lajota e multiplicar por 10.800 lajotas, eu vou calcular a quantidade de área que tem esse quadrado. Então, nós vamos fazer isso. Primeiro, nós vamos analisar o seguinte, usar os conhecimentos, né, de cálculo de área de retângulo. A área de um retângulo é você fazer base vezes altura, tá? Bom, comprimento vezes largura, do jeito que vocês preferirem. Nesse caso aqui, antes de calcular, lembre o seguinte, que aqui está o quê? Em centímetros. E ele quer o resultado em metros quadrados. Então, eu já vou converter essas medidas para centímetros. Por exemplo, 30 centímetros é igual a quantos centímetros? É igual a quantos metros?
0,30 metros. E 40 centímetros é igual a 0, né, 0,4 ou 0,40 metros. Então, eu não vou usar o 30 e o 40. Eu vou usar o 0,30 e o 0,40 para fazer o cálculo, porque daí já vai me dar a resposta em metros. Então, vamos lá? A igual. Nós vamos ter aqui base vezes altura. Então, nós vamos usar como base 0,40 ou 0,4, tanto faz, vezes o 0,30. Bom, multiplicando agora, 0,40 vezes 0,30, nós vamos obter quanto neste caso ali. Então, nós temos que a área é igual a... Fazendo aí a multiplicaçãozinha, nós vamos obter o quê? 0,40 vezes 0,30, 0, quanto, pessoal? 12, né? 0,12, tá? 0,12 metros quadrados, tá, pessoal? Metros quadrados. Bom, agora, 0,12 é o que, gente? É a área de uma lajota, tá, pessoal? De uma lajota. Bom, agora basta fazer o que aqui? Multiplicar por... basta multiplicar esta área, né, desta lajota, né? Basta agora multiplicar a área desta lajota por 10.800 lajotas. Vamos lá fazer isso? Bom, fazendo isso, nós vamos ter o seguinte, ó. A área de uma lajota é 0. Então, vamos lá. A área do quadrado, né? Vamos, melhor dizendo, né? Área do quadrado. Área do quadrado é... Basta fazer o que aqui, pessoal? Simplesmente pegar 0,12 e multiplicar por quanto? Por 10.800 lajotas. Qual vai ser o resultado disso? Né? Fazendo esta multiplicação, nós vamos obter 1.296 metros quadrados, multiplicando aí. Então, logo, né, a área do quadrado, tá? Logo a área do quadrado é de 1.296 metros quadrados. Fácil, né? Pronto. Agora que eu já sei a área do quadrado, como é um quadrado, né? Tá falando que aqui, ó, tem a forma de um quadrado, o piso do auditório da escola. Basta eu fazer o que para saber as dimensões do lado? Se for um quadrado perfeito, né? Basta fazer o que aqui? Calcular a raiz quadrada de 1.296. Basta fazer isso, tá, pessoal? Fazendo, no caso, este cálculo, nós vamos ter... Vamos lá, vamos substituir aqui agora por 1.296. Vamos substituir aqui. 1.296. Vai dar por quanto para a gente começar a divisão aqui? Final par dá por 2, né? Então, nós vamos dividir por 2. Dá quanto? 648, tá? Nós temos aqui 648. Dá por 2 novamente. E vai dar quanto? 324, né?
324. Dá por 2 novamente. E nós vamos obter quanto? 162. 162. Dá por 2 novamente. E vai dar quanto? 81, né? 81. 81 agora, pessoal, não dá por 2. Vai dar por quanto? Por 3, tá? Por 3, que dá 27. Dá por 3, que vai dar quanto aqui? 9. Já fez isso lá em cima, né? 9. Que dá por 3 novamente, que vai dar quanto aqui no final? 3. E dá por 3, que vai dar quanto aqui no final? 1, né? Agora, lembrando que eu tenho que juntar apenas em 2 em 2, tá, pessoal? Vamos lá, ó. 2. Então, eu vou ter duas potências, né, de base 2 elevado ao quadrado e duas potências de base 3 elevado ao quadrado. Então, vamos lá, ó. Vai ficar assim, ó, 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Muito bem. Agora, sabemos que a raiz quadrada, né, como 1296, é um quadrado perfeito. Então, tem a raiz quadrada exata. Então, dentro da raiz, eu vou colocar quanto ali agora? Vou colocar tudo isso daqui, ó. Tá vendo? Todas essas potências aqui que tem o expoente 2. Tá? Vamos fazer isso. Muito bem. Agora, basta fazer o que aqui? Colocar entre parênteses, né? Entre parênteses, o que? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, fechar o parênteses e elevar a quanto? A 2, porque todas as potências aqui estão com o mesmo expoente, por isso que fica um expoente só. Bom, agora cortando, né? Simplificando esse expoente 2 com o índice 2, fazendo o famoso corte, né, o tal do cortar, vai ficar quanto ali agora? Simplesmente vai ficar o produto de 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Quanto que vai dar isso, pessoal? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Então, logo, as dimensões, né? As dimensões de piso, tá? Logo as dimensões de piso é 36 metros por 36 metros. Fácil, né? Bom, pessoal, agora aqui é com vocês, tá? Ele vem trazendo aqui bastante exercícios relacionados, tá? A desafios aqui para você calcular raiz quarta, raiz quinta, raiz décima. E aqui tem uns probleminhas de área. Quando tem área, quando é quadrado, tem a ver com raiz quadrada, tá, pessoal? Uma dica aí. E nesse exercício 4 aqui, ó, primeiro você começa calculando a raiz quadrada de 81. 9. Depois você faz 25 menos 9. O resultado que der, você vai calcular a raiz e assim por diante. Até chegar nessa raizona aqui que está o 15, tá? Você vai começando da menor, faz a operaçãozinha de menos, depois calcula, faz a operaçãozinha de mais e assim por diante. Só quero relembrar vocês aqui um pouquinho que neste cálculo aqui das lajota, ele mandou dividir, ele fez o cálculo aqui usando centímetro, 1.200 centímetros quadrados. E ele falou, dividindo esse valor por 100, tá vendo? 12 milhões 960 mil por 100 não vai dar 1.296, tá? Então ele tem um erro aqui que na verdade ele tem que dividir por 10 mil, beleza? Mas agora é com vocês. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero ter solucionado a maioria das dúvidas que vocês estavam tendo em relação a este material. Agora é com vocês. Uma boa resolução de exercícios e fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!